Olá, estudantes do curso de Engenharia de Computação. Neste encontro, com essa videoaula de hoje, nós temos o objetivo de ajudar a interpretar um pouco o regulamento de estágio que a Univesp estabeleceu para esse semestre, né? Então, eu destaquei alguns artigos, alguns pontos que têm uma ligação mais direta com a engenharia, e particularmente a engenharia de computação. Alguns pontos estão destacados, mas eles são de ordem administrativa. E, evidentemente, esta orientação de processo de formalização do estágio com a estrutura acadêmica, evidentemente que é uma prescrição da diretoria acadêmica e da equipe administrativa da Univesp. E vocês terão que seguir, né, as instruções, evidentemente, algumas delas, inclusive, já estabelecidas nesse momento para vocês. Então, ao longo de todo o período de estágio, com certeza outras orientações administrativas, como cronograma, como data de entrega, data de conclusão disso ou de qualquer outra atividade. Ou seja, tem especificações que estão mencionadas no regulamento, mas tem detalhamento, porque cada semestre, evidentemente, haverá um detalhamento em termos de cronograma, em termos de funcionalidades, ok? Então, vamos lá. Eu começo aqui os destaques já no artigo 10, porque até o artigo 9 se estabelece mais direitos e deveres de todas as partes envolvidas, que normalmente é o estudante, a Univesp e uma organização concedente do estágio. Essa é a linguagem que a gente vai encontrar ao longo dos artigos anteriores da resolução, né, do regulamento. Então, o artigo 10 ele é importante porque nós temos que estabelecer o termo de compromisso, aqui é uma orientação administrativa e institucional, né, que vocês vão ter que cumprir de acordo com o cronograma da Univesp. Mas tem um ponto aqui muito interessante, que nós vamos trabalhar, inclusive, com vocês, que é o plano de atividades. Por quê? Ele tem toda uma vinculação, uma formalização de ordem institucional, né? Porque o estágio ele é um processo de desenvolvimento de competências, né, no estudante de qualquer curso, né? Principalmente o curso que tem uma diretriz curricular que especifica que tem que haver o estágio e tem que haver a formalidade. Por isso você tem que fazer matrícula, você tem que ter orientador, você tem que ter o apoio institucional, você tem que ter objetivos de aprendizagem, né? E o estágio, o objetivo de aprendizagem é a vinculação conceitual com a aplicação desse conceito no mundo real, no seu mundo profissional real como engenheiro de computação, né? Então, eu tenho que ter um plano de atividades, porque toda a disciplina que vocês cursaram até agora, vocês tiveram um plano de ensino, que é o plano de ensino de uma disciplina, é um plano de atividades que será executado ao longo de um determinado período. É assim no presencial e é assim também no EAD. Além da legislação pertinente a estágio exigir que assim seja. Tem que haver um plano de ação e o que vai se conquistar com esse plano de ação. Então, nós vamos voltar a esse assunto de plano de atividade, porque faz ligação com tudo que nós já passamos para vocês em videoaulas e o que estamos postando semana a semana para análise, para estudo, para, digamos assim, contato, para que vocês tenham elementos suficientes para elaborar um bom plano de atividades e, consequentemente, atingir o objetivo da disciplina ou o objetivo do estágio supervisionado. Então, nós vamos voltar a esse assunto com mais detalhes. Continuando, né, no artigo 10, ele prescreve que o estágio somente tem início após os responsáveis envolvidos aprovarem. Então, isso é de ordem institucional, é de ordem administrativa. Fiquem atentos a isso. A concedente não poderá aceitar outra exigência da situação, digamos, de vinculação institucional entre uma organização concedente do estágio, a organização Univesp e você, estudante de engenharia. Então, fiquem atentos a essas orientações administrativas institucionais. Na sequência, o artigo 11
o acompanhamento do estágio deve ser feito de forma permanente, por isso tem que ter um orientador da Univesp, um orientador na organização concedente, enfim, tem que haver supervisão. Eu não posso chegar lá, sou estudante, quero fazer um estágio e não existe nenhuma formalidade. Tem sim. Tanto é que tem até a demanda por uma grade de frequência, tá? Porque quando vocês atuam nas disciplinas, vocês têm um acompanhamento de frequência por meio de acesso, por meio de entrega de atividade, se for o EAD. Ou no presencial tem lá a lista de frequência ou de chamada, como queira. Haverá prestação de contas, né? Na disciplina você faz atividades avaliativas, no estágio você vai fazer relatórios, né? Pode existir o relatório parcial, como pode existir também um relatório de supervisão. Então, tem que haver formalidade. Então, o que eu propus aprender com o estágio e o que eu efetivamente aprendi. Então, tem prestação de conta. O artigo 12 só diz que se encerra quando se tem esses dois elementos, o relatório final e o termo de rescisão. Tipo assim, as partes se desvinculam com esse termo de rescisão. É um ato administrativo, fiquem atentos que haverá, com certeza, especificação para relatório final, especificação de prazo para rescisão. E como trabalhar o relatório final de estágio, nós vamos também ter um encontro específico dessa temática. Aqui, o estágio obrigatório tem formalidades, isso também é de ordem institucional e vocês têm que ficar atentos às orientações que já foram fornecidas e estão disponibilizadas para vocês, né? Matrícula e frequência, compatibilidade, ou seja, eu não posso fazer estágio supervisionado se não for da área de engenharia de computação. Então haverá todo um filtro se o teu plano de atividades está alinhado com aqueles conteúdos, com aquelas competências esperadas para o engenheiro de computação. Então, o que nós vimos como prescrito em relação a conteúdo e competências pela SBC, por exemplo, no nosso encontro anterior, isso daqui vai ajudar muito a ser atendido àquela discussão da SBC, né? Porque você vai encontrar palavras, meios de expressar com muita propriedade, com muita intensidade de ação, aquilo que está, digamos, prescrito como uma boa orientação de formação em um determinado eixo, as competências e os conteúdos, né? Então, tem prazo certo para que tudo seja feito, tem que se haver uma ligação de seguro de vida, porque é um ato que o risco pode acontecer em qualquer momento na nossa atividade. Agora, um risco não protegido acaba transferindo questões que poderiam ser previstas para pessoas que, por exemplo, de boa fé, cederam um espaço para fazer um estágio e, de repente, se vê envolvido em um risco que poderia ter sido planejado. Na sequência, nós temos que definir o local de estágio, tá? E o regulamento é muito claro. O local de estágio é de iniciativa do aluno, né? A Univesp ajudará o aluno nessa busca, nessa iniciativa, mas ela não tem a obrigação de identificar o local. E mais, preferencialmente, seria bom que você fizesse o estágio em um outro local em que você não conhece ou que tem vinculação com a sua área de engenharia de computação. Não é proibido, mas por que o preferencialmente? Porque é uma experiência, é uma vivência que você vai buscar mais livre de um compromisso quando você já atua como funcionário de uma determinada organização, de uma determinada empresa. Então, eu aprenderia uma situação melhor se eu fizesse digamos, uma experimentação em outro ambiente. É como você fazer o mesmo experimento num laboratório e aí você vai para um outro laboratório, né, fazer com outros recursos, com outras pessoas, com outras variáveis de controle, fazer um experimento semelhante.
Então, o bom seria isso. Agora, não é possível na sua cidade, no seu polo, na sua região de influência, não dá para fazer. Perfeito? Então, vamos tentar fazer um plano de atividade que estimule experimentos, experiências, diferente daquela sua obrigação, digamos assim, de funcionário daquela organização, né? Então, você separaria as suas obrigações propriamente ditas, como alguém que está contratado para aquela situação, e tentaria, tipo assim, olha, gente, eu nunca fiz isso aqui, mas eu gostaria de experimentar. O que vocês acham? É uma iniciativa. Traduz isso num plano de atividades, de estágio, tem um prazo determinado, nós vamos ver que tem aqui a questão da duração, né? Antes da gente falar da duração, aqui no artigo 15, o estágio obrigatório somente contará a partir do momento de todas as formalidades, pessoal. Isso está no regulamento. Aqui, o artigo 18, né, falando em termos de carga horária, que nós tínhamos começado, está muito claro, está na estrutura curricular, está na matriz curricular, que está supervisionado, é uma subdivisão em 2 conteúdos, né, em 2 momentos, melhor dizendo. O primeiro, estágio supervisionado 1 com 100 horas e o estágio 2 com 100 horas num bimestre seguido do outro. Ou seja, neste semestre nós temos que, digamos, atuar em no mínimo 200 horas com estágio supervisionado. Bom, então como é que eu faço isso se aqui está claramente dizendo que é de 200 horas? Então, eu vou chegar lá na empresa ou na organização, eu quero um estágio agora de 100 horas. Depois eu vou fazer um estágio de mais 100 horas. Fica meio estranho, né? Principalmente na ótica empresarial. Mas é possível, sim, você estabelecer um estágio de mais de 100 horas, mas prevendo isso no plano de atividade do estágio. Por quê? Tanto dá para você finalizar uma competência desenvolvida, quanto você fazer um relatório parcial que presta conta de uma determinada competência. Então, o que vai realmente governar o plano de atividades? O que você vai fazer em comum acordo com essa empresa no campo da engenharia de computação. Então, a grande importância do plano de atividades, além de todas que eu já falei hoje, é você realmente prescrever exatamente aquilo que você tem de conhecimento conceitual, teórico, e como você vai fazer isso acontecer, ou vai tentar fazer isso acontecer sob a ótica teórica, numa situação aplicada, numa situação prática. Então, por isso que dá, sim, mesmo você fazendo o seu estágio formal naquela empresa que você trabalha há muitos anos ou há um bom tempo, você pode, sim, descobrir outras formas de atuar profissionalmente, né? É mais ou menos naquela lógica, quando você vai na academia, pensa que está tudo bem e você descobre que você tem músculos que você nem sabia que existia, porque vai doer todos. Então, é mais ou menos isso. Você tem, sim, oportunidades de conhecimento já desenvolvido no curso e que na empresa que você trabalha ainda você não teve chance, talvez, de aplicar com plenitude. Então, você pode agora fazer uma experimentação por meio de um plano de atividades em que você vai atender o desenvolvimento de uma determinada demanda que a organização tem. Você vai poder fazer a prestação de contas de acordo com as formalidades estabelecidas pela Univesp e pela regulação de estágio, aquilo que regula, né, a Univesp no mundo do estágio. Ela não é detentora de todos os regulamentos. A Univesp tem que cumprir regulamentos de ordem federal, inclusive lei que envolve a relação de uma instituição de ensino com a sociedade por meio do seu estudante. Então, o foco aqui é o plano de atividade, pessoal. É ele que vai governar as relações de estágio entre as 3 partes. Você como estudante, a Univesp como instituição de ensino e a organização concedente
do espaço de estágio. Então, vamos ter um encontro específico para plano de atividades. E finalizando, né, o artigo 19, ele fala de avaliação, tá? Então, do mesmo rigor que eu tenho que ter como instituição de ensino com as disciplinas, na qual se desenvolve conteúdos, vocês têm atividade avaliativa ao longo das semanas, vocês têm a atividade avaliativa presencial. Esse rigor de prestação de contas existe também no estágio, só que de uma forma diferente, né? Tem todo um sistema de avaliação, de análise daquelas competências que foram desenvolvidas ao longo do estágio, ou seja, o que eu iria fazer e o que eu fiz, né? Não vai ter prova, né, de estágio, mas vai ter uma análise do seu relatório final. Por isso que vamos também dedicar um espaço de encontro para a elaboração de relatório final. Por quê? É a forma como você vai documentar a tua vivência, a tua experimentação no estágio, né? Então, eu preciso saber redigir de forma estruturada, né, aquilo que o estágio me oportunizou enquanto um ambiente diferente ou uma forma diferente de atuar na organização que eu já conhecia. Então, tudo isso está formalizado e assim a Univesp cumpre com todo o rigor da legislação pertinente ao estágio supervisionado. Os documentos de ordem de lei, os documentos de ordem, digamos assim, de diretrizes curriculares ou outra ordenação do Ministério da Educação. Okay? Para algumas pessoas, existe a oportunidade de equivalência, ou seja, eu já trabalho com alguma área ou sub-área da engenharia de computação e eu quero transformar isso numa equivalência para o meu estágio supervisionado. É possível, está regulado aqui pelo artigo 21, mas não vai se fugir daqui para essa equivalência de algo que quem não tem condições de fazer equivalência vai ter que fazer o plano de atividades e o relatório. Então, o plano de atividades vai ser diferente, porque você já executou, você já tem uma vivência, tá? Então, você vai destacar as atividades e essas atividades estarão relacionadas a uma determinada área ou conteúdo da engenharia de computação. E você vai fazer o relatório ao longo dessa discussão das suas experiências, qual vai ser o foco no seu relatório final dessa experiência já vivida com a experiência vivida com os conteúdos do curso e como isso se traduz, digamos, num aprendizado que você anexaria à sua formação de engenheiro de computação. Muito bem, então, com essa breve, digamos assim, esses breves comentários, né, do regulamento e destacando os pontos que mais, digamos assim, temos interesse em desenvolver com vocês com mais detalhes, que começaria pelo plano de atividades de estágio e depois as etapas pós o plano de atividade aprovado e, por último, o relatório final. Nós temos, assim, a nossa contribuição para que vocês realmente tenham um aproveitamento dessa questão do estágio supervisionado no curso de Engenharia de Computação que vocês estão vinculados. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.